Fala sem manda palavra, Senhor, meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que pedido bonito. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, fala através da palavra, através do irmão e no meu coração. Não é exatamente isso que Deus está fazendo ao longo desses dias de cerco de Jericó, nesta grande corrente de oração, neste retiro espiritual e de maneira muito especial nesta noite. O clamor ainda dizia: precisa estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Que de agora em diante, se ainda não estavas, você possa estar profundamente atento ao movimento do céu em sua direção, ao movimento do Espírito Santo. Deus movimenta a sua igreja, Deus movimenta a sua vida com o Espírito Santo. Na teologia nós costumamos dizer que o Espírito Santo é a mão invisível de Deus. Nós gostamos de dizer também que o Espírito Santo é o sorriso de Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o amor que existe entre Deus Pai e Deus Filho. O amor de Jesus por Deus Pai. Este amor Jesus prometeu, conforme ouvimos no Evangelho de hoje, para aquele que crê em Jesus, e todos nós cremos, por isso, senão não estaríamos aqui. Rios de água viva, que bonito isso, jorrarão do seu interior. Ele estava falando, dizia o texto, do Espírito Santo que haveria de ser dado após a glorificação do Senhor. Deus Pai nos pensou e nos criou. Jesus veio à terra para revelar o amor de Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu, mas não nos deixou órfãos, nos enviou o Espírito Santo. Foi pela força do Espírito Santo que tudo começou, o cristianismo. Os apóstolos tinham feito a escola de Jesus, mas depois da morte de Jesus e ressurreição, ainda estavam com medo de serem da perseguição por parte dos romanos. Estavam lá fechados naquela sala, em Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, e de repente pelas janelas, pela porta, entrou um vento forte e eles foram tomados por aquele vento. O simbolismo foi do vento, porque um dos símbolos do Espírito Santo, desde o livro do Gênesis, é o vento. Vento da ideia de movimento. O vento por onde passa, ele faz as coisas se moverem. E se for o caso, até derruba. Então o vento é fundamental. Mas também lembramos que o vento é como que o ar, o oxigênio. Por isso que na Bíblia, o nome dado ao Espírito Santo é ruá, que é sopro, ou pneuma. Lembra pneu? Aquilo que tem dentro do pneu, ar. Então era o ar que infla a nossa alma para que possamos ser pessoas elevadas. Um balão que recebe oxigênio, que recebe o gás, ele vai subindo, não é verdade? Assim também nós, quando recebemos o ar, quando recebemos o gás de Deus, o ruar de Deus, nós somos elevados em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, desperta-se em nós coisas magníficas, coisas fabulosas. Eu, por exemplo, meu batismo, eu não canso de dizer, meu batismo no Espírito Santo aconteceu quando eu tinha 14 anos no retiro. Foi o momento em que eu acordei, em que deu um estalo, e que eu fui tomado de profunda emoção. E se manifestou através de choro, de risos. Depois disso surgiu em mim um amor muito grande pela humanidade, um amor muito grande de deixar as pessoas mais felizes, de partilhar com elas a felicidade que eu tinha recebido, partilhar com elas um pouco desta água, deste sopro que eu tinha recebido naquele retiro. Surgiu em mim um grande amor pela a Eucaristia, Jesus Eucarístico, o Santíssimo Sacramento. Eu fiquei fascinado de entender o que significa o pão vivo descido do céu, a Santa Hóstia, que em cada missa nós recebemos, e tão fascinado que até resolvi ser padre, para que através de minhas mãos a Eucaristia pudesse acontecer. Surgiu em mim uma curiosidade fabulosa pela Palavra de Deus, e de lá para cá sou um estudioso da Palavra de Deus. Um amor magnífico por aquela que proclamou o Magnificat, Maria Santíssima, pela Igreja de Jesus, mesmo com os defeitos, com as dificuldades, os pecados que ela tem. Batismo no Espírito Santo, então, é um renascimento que acontece dentro de nós. Uma força que toma conta do nosso coração e que a gente não tinha se dado conta que poderia contar com esta força. Eu, por exemplo, nunca saio da minha cama sem dizer: vinde Espírito Santo. Muitas vezes eu digo para ele: Espírito Santo, o que nós temos para hoje? Quando eu enfrento alguma dificuldade ao longo do dia, eu peço: Espírito Santo, vai na frente. Espírito Santo, me dá uma ideia. Diga-me o que eu devo falar.
Diga-me como eu devo sentir esta situação, e sempre dá certo. E ao findar o meu dia, a última oração que eu faço, depois de traçar o sinal da cruz, é agradecer ao Espírito Santo por aquele dia fabuloso. E rezo novamente a oração: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Um símbolo do Espírito Santo, então, na Bíblia, esse Espírito que Jesus prometeu e que veio sobre a igreja, que deu esse impulso inicial, que há 2000 anos a conduz. Se não fosse conduzida pelo Espírito Santo, a nossa igreja já teria terminado faz tempo. Mas sempre que ela está um pouco desanimadinha, enfraquecida, ou desviando do caminho, vem uma nova rajada de vento sobre a igreja. Pode olhar a história da igreja. Sempre que ela estava passando por uma dificuldade, ou se desviando, vinha lá. Por exemplo, já logo no início, a igreja esquecendo da espiritualidade, e surgiu todo um movimento de espiritualidade com São Bento, um homem que foi tocado pelo Espírito Santo, e ele chamou a atenção da igreja para a importância de orar. Depois, na Idade Média, a igreja completamente preocupada com os reis, com os príncipes, com riqueza, com ouro. Aí o Espírito Santo toca São Francisco de Assis, que começa todo o movimento de chamar a atenção da igreja para os pobres. E todo mundo conhece São Francisco de Assis, a obra de caridade que ele deixa até hoje. Quantos o seguem, inclusive o nosso Papa, que até adotou o nome dele, porque é um Papa que se preocupa com os menos favorecidos. Lá no século XV, XVI, a igreja se preocupando só com o saber, com as universidades. Aí surge novamente com Santo Inácio de Loyola um movimento de espiritualidade. Já no século passado, contemporâneo a nós, a igreja também esquecendo a dimensão da caridade. De repente, Teresa de Calcutá é batizada no Espírito Santo e faz a obra fantástica que todo mundo conhece. No Brasil, Irmã Dulce, inspirando a igreja a olhar para as pessoas carentes, as pessoas desfavorecidas da sociedade, os mais pobres. Depois, lá na década de 60, a igreja se envolvendo pra caramba com movimentos sociais, uma coisa boa, mas exagerando, quem sabe, esquecendo das pastorais. De repente surge um movimento na igreja chamado Renovação Carismática Católica. O Papa João XXIII, na época, eleito, um velhinho, bem velhinho. Todo mundo achava que ele só ia ficar um pouquinho de tempo e não provocaria mudança nenhuma na igreja. Sua primeira atitude foi abrir a janela do Vaticano e dizer: vamos deixar entrar um vento novo, a igreja está meio mofada. Aí surgiu lá, você já ouviu falar, Concílio Vaticano II, na década de 60, uma reunião dos bispos do mundo inteiro, os cardeais de cabelo em pé. Como é que nós vamos acolher tanta gente em Roma? E o velhinho falou: Roma é grande, cabe todo mundo. Aí os bispos foram para Roma. A missa até então era em latim, o padre de costa para o povo. Mudou tudo, de liturgia mais dinâmica. Aí entrou cantos na liturgia, até então não se tinha. O padre falando a língua em cada nação, que o povo pudesse entender, o povo participando, Bíblia na mão do povo. Olha que sopro do Espírito Santo. Aí começou a surgir movimentos de casais, movimento Concílios de Cristandade, movimento de Emaús, ECC, Renovação Carismática Católica. Meu Deus, tem movimento para dar com pau por esse mundo afora de espiritualidade, para leigos, para casais, para juventude. Eu, inclusive, sou fruto de um movimento de juventude, para dizer que essa mão invisível de Deus, esse sopro, está mais vivo do que nunca. Quando se dizia lá na década de 60 assim, a Igreja Católica é uma raça em extinção. De repente veio e deu esse novo sopro. E nós podemos dizer que hoje também o Papa Francisco é um sopro do Espírito Santo, uma resposta aos tempos atuais para quem estava meio desanimado da fé. E de repente surge um homem, como ele mesmo diz, do fim do mundo, lá da Argentina, e é tão carismático, tem um sorriso que parece o sorriso de Deus, tem uma força no auge dos seus 80 anos, e fala com vigor, com vibração. E pode ver em cada paróquia também. Eu, particularmente, cheio do Espírito Santo, parece que o meu carisma, não sei como é que eu posso chamar, não sei se vai ser assim ao longo da minha vida, só peguei paróquias em dificuldade, assim, paróquias bem desanimadinhas. A primeira paróquia que eu recebi tinha 18 comunidades, totalmente falida, não ia mais ninguém na igreja. O bispo disse: vai lá, substituir um colega teu que tinha morrido acidentado na BR, meu colega padre. Eu disse: meu pai, que beleza, né? Nem sei ser padre ainda, o senhor já está me dando um negócio desse tamanho. E foi uma benção. Depois fui lá para a paróquia da Prainha, eles podem testemunhar também, paróquia falida,
tinha 20 pessoas. A casa paroquial tinha até drogados usando droga embaixo da janela, tudo quebrado, e de repente Deus faz um movimento, está lá uma igreja linda. Quando cheguei aqui também, podemos dizer que estava bem devagar também a comunidade, né? E olha aqui que bênção, a igreja lotada. Não estou me autopromovendo, eu estou dando glória a Deus, porque quando a gente deixa, Ele nos usa e transforma tudo. E para testemunhar que o Espírito Santo é esse vento que não deixa nada parado. Se dá liberdade ao Espírito Santo, porque ele é fino, né? O Espírito Santo é muito fino, super educado. Se você deixa, se você não fecha a janela para ele, se abre de Espírito Santo, porque ele é criativo, ele é dinâmico, ele não se enquadra muito em estruturas, não. Quando tem muita regra, muita coisinha, muita reunião, ele fica muito chato, ele não gosta de coisa chata, eu acho que ele é que nem eu. Aí ele não gosta de coisa chata, né, lenga-lenga, isso e aquilo, muita coisa nervosa, ele não gosta. Eu acho, tá? Não sei, com todo respeito. Mas quando se dá uma brechinha, Deus, ele levanta um povo animado, ele levanta pessoas convertidas, ele toca o coração das pessoas para fazer caridade, para assumir um compromisso, ele desinstala. Um outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é fogo. O fogo também é transformador, na verdade. Pode colocar ferro no fogo em alta temperatura, ele amolece, e você pode fazer uma obra de arte com ferro. Então a pessoa pode ter um coração duro. Em 19 anos de padre eu já vi muito homem com coração duro, fechado, com um estilo de vida totalmente cristalizado. E quando foram tocados pelo Espírito Santo, mudaram o jeito de pensar, se tornaram mais alegres, mais dinâmicos, mais amorosos, mais piedosos, mais de Deus, mais religiosos. Quantas mulheres também eu vi nesta caminhada, quantas crianças, jovens, quantos grupos, quantas pessoas saíram de uma situação totalmente de inércia e entraram no dinamismo do Espírito Santo. O Monsenhor Jonas Abib, que fez lá a canção nova, meu Deus, que está em tudo quanto é lugar do mundo, tem um canal de televisão, tem uma multidão que participa, que ajuda. Você vai lá em São Paulo, Cachoeira Paulista, e você vê uma obra daquela e vê o custo que dá para manter um negócio daquele. Como é que pode esse homem ter tido tanta inspiração, tanta ousadia, tanta coragem, mesmo sendo perseguido, caluniado, está lá velhinho, mas ainda fala desse batismo no Espírito Santo. Eu estou falando assim de maneira empolgada, para que você sinta no coração um desejo imenso. Ah, meu Deus do céu, eu quero isso que o Padre está falando, eu quero isso para a minha vida também. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, assim como Tiago já foi, Rafael já foi, tantas pessoas aqui já foram. É um toque especial, mesmo para você que é católico desde as unhas. Mesmo para você que é católico desde o ventre materno, Deus do teu tataravô já tem ali um DNA católico, ou seja, que participa desde pequenino. Talvez, já sou católico há tanto tempo, esse negócio de batismo no Espírito Santo é para você mesmo, vai dar uma chacoalhada. Dá para ver a diferença entre o católico batizado no Espírito Santo e o católico não batizado no Espírito Santo. O católico não batizado, ele é amarrado, ele é resmungão, ele está sempre amarrado no sentido de que parece que é difícil dele fazer as coisas. Ele faz intriga, faz fofoca, que é isso? Se apega a picuinha, qualquer coisinha, ele sai da igreja, se briga com o padre, já fica 10 anos esperando o padre ir embora para voltar para aquela paróquia, é super ele está sempre resmungando, nada presta, parece que ele está sempre com, desculpa a expressão, né? A expressão não é boa, né? Parece que ele está sempre cheirando cocô, né? Sempre de carne amarrada, meu Deus do céu! E tem um padre que também parece que está sempre cheirando cocô, né? Meu amor, meu Deus, tira isso da tua frente. É o Espírito Santo, a paróquia é batizada no Espírito Santo, o grupo batizado no Espírito Santo, o católico batizado no Espírito Santo, a sua característica principal é a alegria. Mesmo que ele se ferre todo, que passou dificuldade, e você vê aquele vigor, aquela superação, ele até talvez receba as lambadas, ele dá uma balançada, ele dá uma vergada, mas não quebra, porque ele tem raízes. A raiz fincada pelo poder do Espírito Santo. Então ele constantemente renova esse batismo. Ele vem na missa e pede: Senhor, eu quero ser renovado. Quando ele passa por um momento difícil, parece que a chama está se apagando, aí ele começa a lembrar do primeiro amor, do que o motivou a ser cristão, quando ele foi tocado. Então o batismo no Espírito Santo é esse recomeço
é o que nós queremos clamar. Esse fogo que tudo transforma. Este vento que coloca tudo em movimento. Essa força que os discípulos receberam, como vimos na primeira leitura, e foram profundamente transformados. Com Pedro da vida, um cara temperamental, limitado, grosso até mesmo. Olha quando ele foi lá, quando Jesus foi preso, ele já logo impulsivo, né? Pegou a espada, cortou a orelha do soldado, meu Deus do céu, que cara impulsivo. Jesus fala, calma Pedro, está tudo errado, está tudo errado. Aí quando Jesus falou de cruz, ao mesmo Senhor, não permita que isso te aconteça. Aí Jesus falou, vai para longe de mim, Satanás, tu não sabe pensar direito, meu filho. Então Jesus passou um trabalho com esse Pedro, e olha o que Pedro se tornou. Recebe o Espírito Santo e fala com ousadia, fala com oratória. Ele era um homem simples. Paulo, que nem conheceu Jesus fisicamente, mas quando é batizado no Espírito Santo, cai do cavalo, ou seja, cai do seu orgulho, cai da sua raiva, cai da sua prepotência, da sua arrogância, e se transformou no maior poeta da fé cristã que a Bíblia conhece, que a história do cristianismo conhece. Paulo é uma dos alicerces dessa nossa fé, e fala com veemência, com força, porque foi batizado no Espírito Santo. E é só olhar, daria para aqui citar 1000 pessoas. Já citei a Teresa de Calcutá, o Francisco do Assis, a irmã Dulce, o Francisco Papa, já citei tantos outros, o Valmir Silvano da Queimada, já citei tantos outros, né? E poderia citar muitos aqui. Tudo isso para dizer, o Espírito Santo é algo concreto que já habita em nós. E quando a gente clama, como eu falava outro dia, é como soprar aquela cinzinha que tem na churrasqueira ali e a brasa volta a pegar de novo. O batismo que nós recebemos, eu penso, por mais que a água que o padre joga ali esteja morninha ou fria, mas quando ele atinge a alma daquela criança, a água entra fervendo. Só que ao longo da vida, por falta de acompanhamento dos padrinhos ou dos pais, ou por má sorte da criança, aquela água talvez congelou. Por isso, você já escutou alguém dizer que aquela pessoa tem um coração duro? Então, o batismo no Espírito Santo é descongelar o batismo que nós recebemos um dia, entendeu? Deu para entender? Deu, né? Então, descongela o batismo, descongela essa força, aí a pessoa não tem mais coração duro, aí ela passa a ter alegria, ela passa a ter fogo em suas atitudes, ela passa a ter esse combustível que a move para frente, ela passa a ter essa força que atira dela mesma para que ela se concentre no outro, ela passa a ver a vida. É como que trocar a lente dos óculos, passa a ver tudo numa outra perspectiva. Todo mundo achando a coisa negativa, ela chega e vê um lado positivo. Todo mundo olha para um quadro branco e vê um pontinho sujo. Ela olha e vê todo o quadro branco que está e não fica só enxergando aquele pontinho, ou vice-versa. Então é trocar a lente dos óculos, aquecer o coração e deixar que a nossa vida seja profundamente tocada pelo amor de Deus, para que do nosso coração jorrem rios de água viva. Amém. Amém. Você quer receber esse batismo?